Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição desse que é o nosso Tripé Podcast, o programa que reúne aqui 3 pontos de vista para discutirmos, conversarmos e tentarmos entender aí um pouco da transformação digital, dessas mudanças que aconteceram ao longo da última década e transformaram todo tipo de conteúdo como esse podcast em algo multiplataforma. Como eu sempre digo, o Tripé Podcast é um programa de feed, de stories, de reels, de GTV, de LinkedIn, de TikTok, de YouTube, de Kawaii e do que mais pode ser que venha aí pela frente, que com certeza será inventado. Mas, mais uma vez, hoje eu tenho um programa muito especial. Falaremos sobre impactos para quem trabalha com comentários, impactos para quem trabalha com economia e finanças. E eu espero que você goste. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se você, claro, está ouvindo e vendo esse programa no YouTube, se você está vendo em alguma plataforma de áudio, não deixe de seguir o Tripé Podcast, porque nós sempre trazemos um debate aqui de alto nível e, enfim, roda a vinheta, porque eu já estou comendo o tempo do nosso papo, que vai ser muito legal. Mara Luque e Ricardo Amorim, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui, sustentando esse tripé, né? Esse nome que é um pouco esquisito aqui do podcast é justamente por isso, que é um programa que a gente tenta sustentar uma tese em cima de 3 pontos de vista, sempre com algum encontro que eu me esforço para conseguir coordenar as agendas ali dos nossos convidados. Então, desde já, muito obrigado para os dois. Ricardo e Mara, que também acabaram sendo colegas de trabalho ao longo de muitos anos, de empresa, né, ao longo de muitos anos, apesar de não trabalharem nos mesmos segmentos. Mas vou começar com a Mara, né, Ricardo? Mara, bem-vinda ao Tripé Podcast. E eu queria que você respondesse a primeira pergunta que eu faço para todo mundo e depois já emendo para você, Ricardo. Como que esse mundo feito de polarização e ferramentas polarizadoras, que eu chamo as redes sociais, né, acabou impactando a sua vida e o seu trabalho? Muito bem-vindo. Obrigada pelo convite, um prazer conversar com vocês. Ricardo, prazer estar contigo de novo aqui. O prazer é meu. Enfim, esse mundo, aliás, o Ricardo conhece bem mais do que eu. O Ricardo é mais ativo nas redes, eu me informo muito ali pelos canais do Ricardo. Como é que eu fui parar nesse mundo digital, né? Eu estava ainda na TV Globo e vinha pensando em fazer alguma coisa. A tecnologia, essa área digital me atrai bastante. E eu conhecia já o Tabet há algum tempo, alguns anos, e eu falava para o Tabet, eu quero fazer no jornalismo o que vocês fizeram no humor, que eles criaram com muito sucesso Porta dos Fundos. Aí a gente, assim, em 2 anos a gente conversou muito sobre isso, aí eu cheguei em um ponto e falei, vou fazer o canal. Vou fazer, acho que está no momento e tal. Aí ele falou assim, então nós vamos fazer juntos. Eu vou entrar como seu sócio. E aí nós montamos o canal, a Bia, que era minha chefe na TV Globo, no SPTV, porque lá na TV eu fazia o SPTV, o Em Pauta e o JG. E ela editava, né, colunas minhas lá no SPTV, e ela tinha saído primeiro, ela já vinha falando comigo, vem pro digital e tal, você tem que vir pro digital, e aí ela veio, ela passou a dirigir o canal, e ela é a diretora-geral do canal, e se associou, ela, o Tabet, entrou um fundo de private equity que comprou uma participação, é nosso sócio, a gente montou um conselho, que eles têm um assento no conselho, e começamos a fazer esse canal em 2018. Por que a gente resolveu iniciar em 2018? Foi por causa das eleições. A gente falou que as eleições vão ser quentes. Mal sabia a gente que a próxima ia ser ainda mais quente. E aí a gente, nossa, essa eleição vai precisar ter assim, um canal bem plural e tal. E aí montamos. Nesse período, o Google reconheceu a gente como benchmark de jornalismo na plataforma para o mundo. Então, ele fez um... No YouTube, né? Para quem não sabe. No canal do YouTube do My News, né? No canal do YouTube do My News, exatamente. Aí o Google, a gente recebeu uma grana do Google para aumentar a programação. Depois recebemos uma grana deles para
montar um site, um portal. Nós temos hoje um portal também. E depois receber uma grana dele para montar uma plataforma, um modelo de negócios com assinantes, com membership, porque hoje a gente tem assinantes. Uhum. E a gente está fazendo isso. Nesse momento, a gente tem investido bastante nisso. E agora a gente abriu a empresa em Portugal, porque o que a gente quer fazer? A gente quer internacionalizar. Antes da pandemia, a gente já vinha conversando com os parceiros em Londres, até chegamos a desenvolver um programa com o Austin e tal, com o Austin Oliveto, a gente ia lançar, aí veio a pandemia, cara, desestruturou tudo. E depois o Brexit, enfim, todas essas coisas aí que a gente pegou eu achei, e como eu tenho cidadania portuguesa, falei, quer saber, vamos montar em Portugal, e estamos estreando agora em novembro com um programa inspirado no Ricardo e seu Manhattan Connection. A gente fez um que é Lisboa Connection, na verdade virou Europa, Conexão Europa, a gente colocou. Mas é um programa muito de economia e negócios, porque assim, o Brasil ele vive uma polarização política muito forte, e parece que o mundo é isso, que é o esquerdopata, o bolsomínio, enfim, parece que o mundo é feito disso. Mas não, existe uma economia vibrante no mundo, e essa relação Brasil-Lisboa, ela está muito forte, tanto na ida de investidores para lá, como na vinda de empresários e exportadores portugueses olhando o Brasil, e empresas brasileiras usando Portugal como porta de entrada para se internacionalizar. E aí a gente está no meio dessa estrutura toda, porque, enfim, eu acho que tem muitas oportunidades aí aparecendo, com a retomada da economia pós-Covid. Então, o Brasil ele tem muitos ruídos, a gente tem problemas enormes, e eu acho que o principal deles é, de fato, essa polarização política que acaba escondendo a parte econômica que existe, né? Sim, e eu lembro de ter lido... Faz um tempo já que o cenário de startups ali em Lisboa, né? Existe um cenário efervescente ali de bastante gente e vários brasileiros indo para lá também. Então acho que isso é um ponto. Startups de muitos brasileiros lá, porque Portugal quer ser o Vale do Silício da Europa. Que é um grande desafio, né? Até porque o consumo de internet e de rede social também do europeu, né, Ricardo? Ricardo, você que é o influenciador latino-americano mais seguido no LinkedIn, em Portugal, ou seja, as grandes personalidades europeias, elas não têm esse número de seguidores que os brasileiros têm, né? Eu cito até um exemplo do meu pai, que estava lá numa viagem, claro, muito antes da pandemia, no Vaticano, e aí ele estava com uma guia lá que estava mostrando o Vaticano, lá em Roma, sei lá o quê. E aí a guia falou... E aí eu, claro, encontrava alguns brasileiros e os brasileiros pediam para tirar foto, né? E aí a guia foi ver... mas quem é você? Daí foi ver o Instagram dele, viu o número de seguidores, e falou, minha Nossa Senhora, como assim? Nenhum influenciador na Itália tem o número de seguidores que um influenciador tem aqui no Brasil, que às vezes nem é tão conhecido, né? Mas voltando à pergunta original, Ricardo, como que você se tornou esse influenciador digital? E essa palavra influenciador também aposto que já te incomodou, ou deve ter incomodado em algum momento. Mas, enfim, muito obrigado por estar aqui com a gente no Tripé Podcast também. Imagina, Pedro, é um tremendo prazer. É engraçado, eu estava te ouvindo essa história do número no Brasil, que aqui tem duas coisas, né? A gente tem população grande e o uso da internet e das redes sociais é gigante. Então, quando você junta as duas coisas, os números dos brasileiros realmente são impressionantes. Então, por exemplo, essa do LinkedIn é divertida, porque até o quê? Acho que 2 anos atrás, até mais ou menos da época da pandemia, no LinkedIn eu era o mais seguido, tirando o país de língua inglesa. Então, tirando uns americanos, e acho que era o Richard Branson dos americanos, eu era o cara mais seguido. Mas depois que o primeiro chinês me passou, deve ter passado uma bateada, que aí é o contrário do que você está falando, que aí não dá para competir. O número dos caras é grande demais para poder encarar. Mas essa história do LinkedIn, inclusive, é engraçada, porque o LinkedIn começou o programa de influenciador. O termo influenciador foi o LinkedIn que criou. Eles criaram um programa de influenciadores começando só pelos países de língua inglesa. Eu não vou me lembrar que ano foi isso, mas eu chutaria que é mais ou menos 2013, faz muito tempo. Muito antes que o termo tenha pegado. E eles abriram isso para países de outros idiomas, estou chutando aqui também, mas eu acho que 2017, 2018, mais ou menos.
E eu fui um dos primeiros. Inicialmente era só gente que era convidada, não era aberto para qualquer um. E depois eles foram abrindo isso para mais gente. Então, em grande medida, começou porque fora dos países de língua inglesa, eu estava nessa primeira onda. E o Brasil, como você bem falou, é um país grande. Eu acho que na época o LinkedIn não era tão forte na China, então dava para deixar os chineses para trás, coisa que hoje já não dá mais. Mas especificamente no LinkedIn foi isso. Agora, o meu interesse por tecnologia vem de muito antes. Tá? Em 93, eu participei de um concurso que a IBM e a Scania fizeram no mundo inteiro, e é interessante porque os parceiros no Brasil eram o Banco BCN e a Gazeta Mercantil. É interessante porque, sei lá, as duas empresas brasileiras não existem mais, as duas internacionais ainda estão aí, né? E eu ganhei o concurso, e era sobre tecnologia e meio ambiente. E aí os caras me levaram para passar um mês na Suécia, vendo o que tinha de mais moderno na época sobre tecnologia e meio ambiente. E aí eu fiquei mais apaixonado ainda com relação aos dois temas, né? E aí dali para frente eu atuei como investidor anjo, tive algumas iniciativas de startups. Se eu não me engano, em 2016 eu montei com 2 sócios o AAA, que é o AA Inovação, que é uma plataforma, nasceu como uma plataforma também de assinatura voltada para conteúdo de inovação. Hoje tem isso também, mas nem é o principal foco da plataforma. Hoje ela está muito mais ligada a trazer soluções para as empresas, principalmente já há alguns anos a gente vem trabalhando em ajudar as empresas na transformação digital. Mas de qualquer forma, quer dizer, então esse era um interesse de algum tempo. E aí aconteceu um monte de coisa, quer dizer, acho que talvez a mais engraçada, acho que a que mais me marcou, no final do ano passado, recriaram um antigo prêmio de internet, que era o IBEST, né, que nasceu nos primórdios da internet. Ele existiu de 96 a 2004, se eu não estou enganado. E o ano passado eles recriaram, e tinha um monte de categoria, e uma delas, que era de melhores conteúdos de economia e negócio. E aí eu soube que eu era um dos 10 indicados, fiquei feliz, mas, 1 em 10 também não dei grande bola. Porque eu assumi que eram 10 pessoas físicas, né, a categoria de pessoa física. Eu fui ver e depois eu descobri que eu estava competindo com 9 gigantes, com a Globo, com o UOL, com o Estadão, não vou lembrar todos, mas enfim, o UOL, Estadão, Valor Econômico, Endeavor, Sebrae. Eu falei, calma, eu não jogo na liga desses caras, tem alguma coisa esquisita, né? E aí o mais maluco é que eu acabei ganhando o prêmio na votação popular. Aí eu falei, para, Ricardo, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu estou, teoricamente, ajudando a fazer a transformação digital dos clientes e eu não entendi o tamanho do que é isso. Foi só ali que caiu a ficha. Quer dizer, a Mara, na prática, já estava vivendo isso de uma forma mais concreta. Porque o que aconteceu na prática é o seguinte. Pré-internet, a distribuição era absolutamente determinante. Se você não tivesse acesso à distribuição, quem tinha acesso à distribuição? O dono da TV, do rádio, do jornal, da revista, e acabou. Você não tinha visibilidade. Pós-internet, a internet permitiu que o conteúdo se torne rei. Se você tem um conteúdo de primeira que as pessoas gostam, a distribuição acontece sozinha. Tanto que tem um monte de... Bom, o exemplo que deu do Porta dos Fundos é perfeito, porque o Porta dos Fundos nasceu na internet e depois catapultou quem estava no Porta dos Fundos, que acabou indo para a televisão, enfim. Mas o que eu percebi é que a gente normalmente fala, não, hoje uma startup pode desafiar uma grande empresa, até uma pessoa física pode desafiar uma grande empresa. É maior do que a gente está percebendo. Por quê? Que é o outro aspecto. Se você, de fato, entregar algo que tem valor para as pessoas, você consegue mais do que clientes ou influenciados, para pegar outro lado da história, você consegue uma coisa maravilhosa chamada fã. E fã vale para negócio, para empresa também. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, as pessoas se tornam o seu departamento de marketing. Só que eles são muito melhor que qualquer departamento de marketing que você possa ter. Porque o seu vendedor, o seu departamento de marketing vai falar de você, todo mundo dá 3 passos para trás e fala, papo de vendedor, papo furado, bom português. E ninguém escuta nada. Agora, quando tem alguém falando por mim, fala, aquilo ali é muito bacana, é legal, você não vende mais, você passa a ser comprado. Então, a grande revolução que caiu, inclusive na minha cabeça, de um ano para cá, é perceber que a escala disso é muito maior do que a gente imaginava. E, por consequência, aí no final das contas, a Mara falou do Manhattan Connection, eu acabei optando, quando o Manhattan saiu na Globo, por não ir junto. Estou trabalhando em alguns projetos que vamos ver se eu consigo colocar de pé, porque tem um deles, pelo menos, que é o que eu acho mais bacana, mas é
tão complicado, tão sonho. Aquelas coisas, quando você diz, agora eu vou mudar o mundo. Aí eu não consigo nem dar o primeiro passo, é o que está acontecendo. Mas, enfim, então estou tentando buscar fazer algumas coisas grandes usando o poder que isso aqui tem, que é muito maior do que eu conseguia me dar conta até então. Ô, Ricardo, mas você falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte, essa audiência, né, você falou fã, mas não é fã, é time. Ele vira do teu time. Você tem eu time. A palavra fã no sentido que fã é quem sai falando bem de você, mas você está absolutamente correta quanto a time. Eu acho que é porque ele vai virando uma comunidade. A gente tem na audiência do My News gente assim, eu sou My News, entendeu? E eu vejo na tua rede, eu me informo muito pelas coisas que você coloca ali. Você vira, eu tenho uma fidelidade àquele pessoal que eu acho que é do meu time, entende? Que mais tenho fidelidade, você tem carinho, e isso eu acho que é um negócio transformador. O tipo de relação que cria, ela é muito mais forte do que a gente imagina. E isso a gente vê em situações as mais divertidas, porque para pegar o que o Pedro tinha falado da história da polarização, essa história da polarização, e um tema que você colocou muito bem, Mara, não é só a polarização, é a politização de tudo, que, com perdão da expressão, que é um saco. Eu não aguento. Você pode falar do que você quiser, as pessoas falam, não, mas porque é política, porque é isso, porque... Cara, eu não estou falando de nada disso, esquece, afunda isso aí. Qualquer coisa vira assunto. Que é um porre, porque torna as discussões, primeiro, viesadas, burras, sem capacidade das pessoas ouvirem e aprender. Eu sou um curioso de marca maior e eu sou viciado em oportunidade de aprender alguma coisa. Então, se tiver alguém que está falando alguma coisa que ou eu não sei nada, ou acho que sei, mas a pessoa tem uma visão que é completamente diferente da minha, eu vou falar, fica aqui, discuta um pouco, e deve ter alguma coisa que essa pessoa está vendo. Então, vocês estão olhando daí, vocês estão vendo esse lado, eu estou vendo daqui. Para mim, mão é assim. Você fala, tem unha a mão, Ricardo? Imagina, não estou vendo unha. Só que se eu não ouvir vocês, eu nunca vou saber, não estou vendo o lado de cá. E essa polarização está acabando com isso. Isso, cara, me cansa absurdamente. Mas aí a história de time ajuda a lidar um pouco com isso. Então, por exemplo, a história da polarização, quando começou a pandemia, logo na primeira semana, não tinha nem morto no Brasil, eu gravei um vídeo fazendo uma analogia com uma história antiga que é do surgimento do xadrez, que dizem que o cara que criou o xadrez criou para um grande líder e que aí ofereceu, você pode ganhar o que você quiser, o que você quer? Seguinte, bota um grãozinho de trigo na primeira quadra, no primeiro lugar do tabuleiro, aí você vai dobrando. Ele falou, mas só isso, uns grãos de trigo? Aí o cara descobriu que todo o trigo do mundo não dava, que 2 elevado a 64 é um número descomunalmente grande. Eu lembro quando você colocou isso na rede, a gente até replicou, pegou um trechinho e colocou no canal. Eu estava o processo de transmissão da doença, que é um negócio que é exponencial. E na época eu falava, gente, cara, se a gente não fizer nada, a gente vai ter centenas de milhares de mortes. Falou, você é o profeta do apocalipse, não tem nada, não tem ninguém morto no Brasil, você nem vai chegar aqui, e não sei o quê, e bababá. E aí eu tomei muita porrada, e por conta dessa politização e polarização, até vídeo falso meu, depois desmentindo o que eu falava, vídeo não, era áudio falso, desmentindo o que eu falava, não, agora eu vi a luz, eu descobri que a receita, o discurso negacionista realmente é a sabedoria, enfim, até isso teve. E aí essa história de time, gente que te conhece, que te acompanha e fala, Ricardo, tá rolando um áudio aqui, eu já recebi 30 vezes no WhatsApp, mas não pode ser verdade, né? Eu falei, de fato não é, conta para todo mundo que isso é mentira. É aí que você vê a importância desse time. É também o efeito que você deve sofrer muito, o efeito Clarice Lispector, né? Que é pegar uma frase e colocar como sua, né? Ou um conceito, ou alguma defesa de alguma coisa que você nunca disse, ou uma coisa que você já disse no momento e colocado num contexto que não tem nada a ver, e com vídeo fazem assim muito, né? Mas desculpa te cortar, mas eu diria o seguinte, eu acho que 90% das minhas melhores frases não fui eu que disse, tá? As coisas que estão correndo por aí. Tá cheio de mentira que eu preferiria que não fosse dito. Mas tem cada coisa brilhante que eu saí falando por aí que eu nunca disse. Com o pai acontece a mesma coisa. Demais. E como a rede principal nesse nosso país acaba sendo o WhatsApp, que você não tem controle, chega por conta de boca a boca mesmo. E mesmo que você grave ou faça uma nota oficial e publique nos seus canais oficiais, gente, eu não disse isso, o impacto, ou seja, o tamanho que a errata, né, ou
ou a confirmação chega, é muito menor sempre do que o fake, né? Isso é um aprendizado também que a gente tem mexendo com rede social. Fala. Gente, é o seguinte, se vocês ouvirem alguma coisa minha que vocês gostaram, fui eu mesmo que eu falei, tá? É mentira, isso não fui eu, tá? Não tem a menor coisa. Ô, Mário, deixa eu aproveitar se acontece isso com você também. Uma coisa interessante, que eu tô brincando aqui, mas comigo acontece toda hora, alguns comentários em relação a coisas que as pessoas, por alguma razão, chegaram à conclusão que eu acho, e que é muito engraçado, porque eu não acho aquilo, mas aí cai em dois casos. O cara concorda com aquilo. Eu falei alguma coisa sobre um tema e cheguei perto de um tema que a pessoa, para ela, é muito importante, mas eu não falei sobre aquilo. Mas cheguei perto. Como eu cheguei perto, ele concluiu algo sobre aquilo. Se o que ele acha que eu achei bate com o que ele pensa, eu sou um gênio. Mas um gênio. Eu não pensei, eu sou o cara mais inteligente do mundo. Por outro lado, eu não achei também, não falei, mas ele acha que eu falei algo que é o contrário. Eu sou o maior idiota do mundo. Como é que eu posso pensar tamanha bobagem? Acontece isso com você também? Comigo é toda hora. Comigo acontece um pouco pior, porque eu sou jornalista. Então, eu não sou economista, primeiro. Então, de vez em quando vem um ataque, quer ser economista? Eu falei, amigo, você está mal informado, porque nem economista eu sou jornalista, né? Estou ali numa escala anterior. Vai ser entrevista. O que jornalista faz? Escala anterior ao economista, existe isso? Aí tá Estou na base da pirâmide alimentar, cadeia alimentar ali, eu estou bem antes. E aí você pega e entrevista gente da direita, gente da esquerda, gente que tem um pensamento assim, um pensamento assado. Entrevista, entende? Você está entrevistando o cara para saber o que ele pensa e tal, para levar a informação. Não quer dizer que eu concordo com ele, não quer dizer nada disso, quer dizer que eu estou levando essa informação. Cara, aí vem, se você entrevista um cara da direita, você é massacrado pela esquerda, se você entrevista um cara da esquerda, você é massacrado pela direita. Isso é uma coisa... É muito ruim, né? Porque eu li um livro recentemente que foi organizado pela viúva do Celso Furtado, das cartas dele, tá? E tem um capítulo que são as cartas dele com o Roberto Campos. Nossa, Celso Furtado é um cara de esquerda, né? Com uma história brilhante no pensamento progressista. Roberto Campos é um cara liberal, da direita, né? Ricardo, a troca de cartas dele é uma coisa espetacular. Você dá vontade de chorar e falar, meu Deus, onde o Brasil se perdeu no meio disso? Um respeito de um por outro. O Roberto Campos convidando o Celso para trabalhar com ele no governo. Os dois se respeitando muito, uma admiração intelectual, entende? Não quer dizer que você pense com ele, mas você admira o teu interlocutor que tem um pensamento, e é isso que você falou, com quem você quer debater, você quer ouvir a outra. A gente perdeu isso, o Brasil não tem mais isso. O Brasil só tem agressão, só tem, sabe, xingamento, agressão e tal, você não tem uma discussão de pensamentos divergentes. Mas vocês não acham que isso faz parte que é muito novo, a gente ainda não chegou numa maturidade das redes ou da educação nacional em que isso vai ser normalizado ou normatizado, ou enfim, ou então que as pessoas vão cansar, que as pessoas vão achar que isso que esse ponto da briga, ele realmente, essa conclusão que nós todos já tiramos por viver isso mais intensamente, de que acaba sendo improdutivo. Mas o Ricardo falou de uma coisa que é muito importante, que é da rede pessoal, ou seja, conteúdos digitais colocados por pessoas acabam sendo mais importantes e chegando mais longe, mais relevantes do que por corporações, né? Por conglomerados de mídia, assim. E nesse ponto vocês diferem muito na atuação, né? Porque a Mara, você está à frente do My News e o Ricardo está à frente das redes pessoais dele. E o negócio de fã que você falou, Ricardo, acho que é muito importante porque é aquela coisa que gera conexão. Eu sempre dou o exemplo aqui na empresa que, assim, a rede social do Cristiano Ronaldo tem 300 milhões de seguidores lá no Instagram. A rede social do Manchester, que é um time centenário, que é para onde ele foi agora, tem 100 milhões de seguidores. Ou seja, a rede social da Bruna Marquezine é maior que o Instagram da Globo.
A rede social, sabe, apesar que ela nem é mais da Globo, mas de uma grande atriz. Disso, Pedro, né? É o seguinte, as pessoas não querem se conectar com marcas, elas querem se conectar com gente. Pessoas se conectam com pessoas, é a essência da rede social, né? Agora, eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz de saber que, assim como eu, a Mara é comunista fascista. Isso é um alívio saber que eu não sou o único, não que eu desconfiasse. Agora, quando você fala, eu acho que a tua visão, quando você fala que é uma falta de maturidade, ela pressupõe que a gente vai evoluir e vai chegar lá. Eu não acho que isso acontece sozinho. Eu acho que se não tiver um esforço concentrado e bem feito, isso não vai acontecer por uma razão muito simples. É de interesse dos extremos gritar alto e tentar calar os outros. Sim. O objetivo, quando eu para ser franco, eu hoje já vejo como elogio quando se eu estou sendo chamado, porque enquanto eu estou sendo chamado das duas coisas, eu estou fazendo meu trabalho, eu estou sendo isento e estou sendo equilibrado. Porque a tentativa é de calar quem tenha algo a dizer que eventualmente não interesse a narrativa, seja da esquerda ou seja da direita, e principalmente aos extremos desses dois lados. Eu costumo brincar, isso não vale só para política, tá? Isso vale para religião, isso vale para tudo. Que os extremismos se encontram nos polos. Os extremistas são muito mais parecidos entre si, que é o exemplo que você estava dando. Acho que ninguém tem dúvida nenhuma que o Roberto Campos era de direita e que o Celso Furtado era de esquerda. Eles não precisavam provar nada para ninguém. Mas nenhum dos dois era extremista. Os dois, não era só a questão do respeito intelectual, era a questão da capacidade de ouvir e agregar, de discutir com respeito. E isso aqui se perde nos extremos. Só que o problema é que o extremo grita, ele quer gritar muito alto, inclusive para quem está do mesmo lado dele, mas não no extremo, falar, não. Imagina que eu posso reconhecer, eu sou de direita, mas posso reconhecer que tem alguma coisa aqui de direita que está errado. E o que eu acho que é mais grave, que aí é o lado negativo da história, daquele lado humano e pessoal que a gente falava. Políticos habilmente usam isso aqui e tentam casar ideologia neles próprios. Então é o seguinte, se você é de esquerda, imagina reconhecer que há corrupção no PT. Só que é um absurdo. Ou, se você é de direita, fala, olha, o que o Bolsonaro está fazendo aqui na pandemia é um absurdo de marca maior. Gente, as pessoas são falíveis. Ninguém precisa mudar de ideologia porque alguém está usando essa ideologia ou de forma errada, ou às vezes está usando propriamente como escudo contra a defesa Sim. de absurdos os mais variados possíveis. Mas, por exemplo, Mara, o My News é taxado como um canal mais esquerdista ou um canal mais de direita? As duas coisas dependendo do assunto. Dependendo de quem vai lá. Porque lá no canal a gente já teve o vice-presidente Mourão, Roberto Campos, Neto, o presidente do Banco Central teve lá, o Mourão, o vice-presidente, teve lá, quem mais? Tem muita gente da direita, o Thiago Mitrô, do Novo, é um cara que vai muito lá, conversa muito com a gente. Aí ao canal dar voz para essas pessoas, ela se torna... Naquele momento, naquele vídeo, né? O Ciro Gomes vai lá, o Boulos vai lá, enfim, a gente e todos eles, assim, quando a gente convida uma pessoa para entrevistar, a gente não vai lacrar em cima dela, porque a gente é o jornalista, a gente só está viabilizando para que a pessoa, para mostrar quem é e o pensamento daquela pessoa, enfim. É isso que a gente quer fazer. A gente não quer bater naquela pessoa, a gente não quer mudar a ideia daquela pessoa, porque às vezes entra numas tretas, assim, numa discussão para tentar, mas não vou mudar a ideia dele. Ele pensa aquilo, que eu quero mostrar. E a gente faz as perguntas, se o cara responde, ok. Se ele não responde, ele tem direito a não responder. Aliás, ele não querer responder já é uma resposta. Enfim, mas são todos tratados respeitosamente. Aí... Você não tem noção. Aí pega, entendeu? Porque o cara quer ver o pau comer, quer ver a treta, a discussão. E a treta e a discussão, ela acaba virando um bate-boca que impede a audiência de saber o que o outro pensa, entende? Fica só na treta. Agora, o que me deixa feliz e esperançosa é que é o seguinte, isso é uma regra do canal. O canal nasceu com essa filosofia de ser plural, quer ser plural, que a gente não vai levar terraplanista, né? Quer dizer, eu não vou levar um cara que acha que a Terra... Esquerdista, comunista. Terraplanista a gente não leva, mas a gente leva pessoas que pensam da esquerda, da direita, enfim, vão lá e falar.
E isso, quer dizer, na internet, se tivesse treta, se um desse na cara do outro, pai, isso tem rastilho de prova. Vai que vai, viraliza, não sei o quê. Não, a gente não. Agora, o que me deixa feliz é que a gente cresce. Desse jeito, sem treta, sem lacração, a gente está crescendo. A gente está crescendo. O que significa que há ainda brasileiros que querem um debate inteligente, que querem ouvir posições, que querem análises, entendeu? Que querem ouvir todos os lados. Esse é um outro ponto. Desculpa, Ricardo, mas esse é um outro ponto do diálogo. Fala lá, fala. É o seguinte, não é só que existem esses brasileiros, eles são maioria. Exatamente. Só que a maioria silenciosa. Concordo. O problema é que os extremos são estridentes e a maioria é quieta. E a maioria paga para entrar no meio desse bate-boca, meio na linha do que a Mara estava dizendo. Mas desculpa ter te cortado, Pedro. Eu ia perguntar para vocês dois se vocês não acham, justamente por isso, pelo que a Mara falou, que o conteúdo que é feito para a internet, ele acaba encontrando o seu próprio público e ele acaba sendo um conteúdo de nicho. Quando a gente trabalhava na televisão, a gente falava aquele negócio, não, a Dona Maria tem que entender o que eu estou falando, o fulano e ao mesmo tempo que isso tem que ser interessante para o pai, para a filha, para quem estiver passando na frente da TV. Como que vocês adequaram a comunicação de vocês a isso? Às vezes, Mara, o conteúdo do My News, ele já encontrou a sua persona, né? Quem é de marketing fala muito das personas. Ricardo, você também tem a sua persona dentro do LinkedIn, a sua persona dentro do Instagram, o que é, como que vocês vão adaptando isso? Ou seja, o futuro para a gente é falar para nichos? Eu acho que o futuro é falar para nichos. No meu caso, está provado que eu sou muito ruim de marketing, eu não tenho a menor ideia dessas personas, porque a minha lógica é um pouco diferente. Eu vou falar do que eu acho, do que eu gosto em primeiro lugar, do que eu acredito, e aí a lógica para mim é que as pessoas que se interessam por isso vão encontrar. Porque eu acho que se você ficar mirando em persona e quiser falar o que essa pessoa quer ouvir, você perde a tua autenticidade, você perde o fato de trazer coisas novas, você se torna commodity. Então, o que eu acho é que, para mim, é de nicho, mas o que é de nicho é o contrário. Está dando oportunidade de cada um de nós expressar o que a gente realmente gosta e se interessa. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço bastante nas minhas redes sociais, exatamente porque eu não aguento mais a história de polarização, de bate-boca, blá, 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 e principalmente uma outra coisa que me incomoda muito, e não é da mídia brasileira, é da mídia em geral, mas... vamos lá, mídia é um negócio também. O que significa isso? Precisa de audiência. Em geral, notícia ruim atrai mais atenção do que notícia boa. Isso não tem nada a ver com política, não é notícia ruim a partir de um governo, nem nada, é notícia ruim em geral, incêndio não sei aonde, seja o que for. Só que eu acho que isso cria uma percepção que a vida e que as coisas estão muito piores do que elas realmente estão. Então, se a gente for pegar a sociedade, a evolução da sociedade, seja o parâmetro que você quiser, no último século, nos últimos 100 anos, teve a maior melhora que a humanidade já viu, mas a percepção é o contrário, que a vida nunca teve tão ruim. Então, uma das coisas que eu tenho é mostrar, primeiro, coisas positivas que acontecem e, principalmente, de gente que vai lá e faz apesar das dificuldades. Porque outra coisa que me incomoda demais na mentalidade no Brasil, a gente reclama de tudo, tem problema em tudo, mas as pessoas não querem assumir a responsabilidade para mudar, seja na própria vida ou até do ponto de vista político, porque essa coisa, virar o salvador da pátria, iluminado, que esse cara é do bem, todo o resto é do mal, e ele vai resolver tudo sozinho, cara, isso é querer pedir para um picareta novo aparecer e nos enganar. Tô cansado desse papo. Então, o que eu quero é gente que cobre todos os políticos, aquele que ele gosta e aquele que ele não gosta. Porque se para o que ele gosta pode tudo e para o outro não pode nada, desculpa, você virou simplesmente instrumento de manobra na mão de um novo populista ou o que quer que seja. Então, moral da história, é nicho, mas para mim o meu nicho é quem eventualmente goste do tipo de assunto que eu trato. Esse é o meu nicho. Mas eu queria ouvir a Mara, ela entende muito mais disso que eu, tenho certeza que ela tem uma persona clara. Vamos ver profissionalmente como faz. Isso é como um amador faz. Vamos ver como é que os profissionais fazem. Pois eu vou te contar, Ricardo. A gente aprendeu esse negócio de persona, a gente entrou para o programa de aceleração do Google. O Google tem um programa de aceleração no mundo e aí ele trouxe para o Brasil e nós conseguimos, entramos nesse programa deles. E foi lá que eu descobri o persona. Até então eu não sabia. Porque a gente teve, um dos trabalhos era esse, era construir essa persona.
E o público do My News é um público, é homem, que é um problema. A gente está tentando ampliar nossa base do público feminino, está começando a mudar agora, mas 80% é homem, alta renda e formador de opinião, e que está interessado nesse debate, nessa discussão. Qual que é a faixa etária, Amara? O YouTube disse que a gente levou gente mais velha para o YouTube. Agora, para o YouTube, quando eles falaram isso, eu imaginei que tivesse um monte de gente de 50 a 60. Ele, não, a partir de 25. A partir de 25. Gente mais velha no YouTube, porque, né? Apesar de eu falar que não tem uma persona que eu olhe, quando eu vejo as informações, porque suas redes sociais... Os insights, né? De quem me segue, bate muito com o público da Mara, também menos masculino que o seu, tá? Quando você falou de 80%, seu público é mais masculino que o meu. Mas o meu também é predominantemente masculino, e o meu ainda é um pouquinho mais velho que o seu, tá? O meu, a maior concentração é na faixa de 35 a 45. Não, mas a concentração, quer dizer, a gente tem esse público acima de 25, mas a concentração tá nessa faixa de 35 a 55. Nossa, mas 50, 35 a 50, você tem o grande público. E é um cara globalizado, é um cara que gosta de notícias internacionais, que quer acompanhar o que está acontecendo no exterior, que é outra coisa que a gente perdeu muito no Brasil, é essa cobertura internacional. A gente acaba cobrindo só quando tem uma catástrofe, enfim, um caso econômico, a crise da Evergrande, enfim, mas não tem um acompanhamento. E esse cara quer ver o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo, né? Então, até você falar isso. Tem sensação em Portugal de montar um escritório lá para aumentar essa nossa cobertura internacional. E você, Ricardo, falou uma coisa que é muito importante, que no começo, né? Você falou isso. A gente, no começo, o jornalista, ele via a internet como um adversário, que a internet ia acabar com o jornalismo. E é justamente o contrário. Quer dizer, nós nunca teríamos conseguido montar o My News não fosse a tecnologia. Porque, tudo bem, a gente teve um investimento inicial ali de um fundo de private equity, a gente recebeu algum dinheiro do Google e tal, ok, mas isso não daria nem para o começo se eu tivesse que montar uma TV aberta, por exemplo. Isso só foi possível graças à tecnologia. A tecnologia que vai fazendo com que você consiga... É um grande aliado. Para o jornalista, é um grande aliado. Porque, como você falou, Ricardo, o conteúdo faz a diferença. E aí, Ricardo, isso daí você vai... Agora eu quero que você explique para a gente, porque você entende disso. Existe um desafio muito grande da mídia tradicional, eu acho, que é rever o seu modelo de negócio. Porque hoje, por exemplo, se eu tivesse mais dinheiro, eu estaria trazendo gente muito boa que está saindo de mídia tradicional, ou porque custa muito caro e tal. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se desfazendo daquilo que eles têm de melhor e o que o mercado está valorizando mais, que é essa turma que faz análise, essa turma que tem experiência, essa turma que tem mais conhecimento. É claro que você precisa das novas gerações, elas são importantíssimas. Agora, o My News, por exemplo, ele começou todo com 40 mais. No último ano e meio, é que a gente agregou a turma mais nova, e tem gente brilhante na turma mais nova. Mas eu preciso dos 40 mais para poder me ajudar a montar essa estrutura, porque é essa turma que não tem medo de errar, essa turma que tem experiência, que consegue ver coisas e que consegue treinar essa turma que está entrando, né? E você hoje vê que nas mídias tradicionais eles estão abrindo mão disso. Mara, eu acho que esse ponto que você traz é muito, muito legal. Eu vou contribuir na pergunta que você fez para o Ricardo, que é o seguinte, Ricardo, não sei se você viu, que é uma visão que eu tenho também como jornalista que passei por esses grandes conglomerados, pelos grandes grupos de mídia, né? Que é justamente o tema da democratização digital. Mara, ao criar o My News, você criou uma empresa de jornalismo
E aí o debate que você falou do modelo de negócio para as empresas de jornalismo é o debate do que é o intermediário hoje em dia, né? Que empresas de jornalismo acabam, quando você tem um intermediário, e aí o cara que sai da TV, ele entende que nas redes sociais ou pelas facilidades que a mídia impõe, ele vai abrir o canal próprio dele, ele vai se posicionar como pessoa na mídia. E aí, Ricardo, colaborando com isso, você acha que é esse o debate? Ou seja, cada vez mais teremos personalidades independentes produzindo seu próprio conteúdo fora dos grandes globos, e aí a pessoa vai se informar a partir de quem ela gosta só. E tem o desafio, Ricardo, deles repensarem o modelo de negócio. Isso. Ao invés de repensar o modelo de negócio, ele está cortando, ele está jogando fora o que ele tem, o que é mais valorizado hoje pelas Big Techs, que é o conteúdo. Então, ele não consegue resolver essa questão do modelo de negócio. Eu também não sei qual é, mas, enfim, ele deveria ter um núcleo de pessoas pensando isso fortemente para poder conseguir remunerar. E só para arrematar, para você dar o caminho das pedras para a gente, você ainda tem um outro complicômetro, que é esses grandes conglomerados brasileiros. Eles foram fundados, os seus fundadores morreram. Os seus herdeiros é que estão tocando. E o herdeiro, eu não sei, mas ele tem menos propensão a tomar risco do que o fundador. O fundador, ele tomava mais risco, eu acho, do que o herdeiro. Abril, por exemplo, que é um lugar que eu trabalhei maravilhoso, eu lembro de uma das últimas entrevistas do Dr. Roberto, ele falando, perguntaram para ele, mas você não tem medo da tecnologia? Ele falou, não, eu produzo conteúdo, eu produzo conteúdo e tal. E aí depois deu no que deu, ele morreu, e aí quem tocou talvez não tivesse essa visão dele, enfim. E o grupo passou por esses montes de problemas e inclusive trocou de mãos. Olha, tem tanta coisa boa no que vocês falaram aí. Eu vou começar pela coisa do herdeiro. É absolutamente natural que o herdeiro tenha mais medo. Para começo de conversa, o fundador, quando ele começou, não tinha nada. Ele não tem o que perder. Quando não tem nada, tudo que ele tem é conquistar. É igual uma startup. Uma startup pode correr muito risco. Uma empresa estabelecida, independentemente de quem a está tocando, tem muito a perder e, por consequência, tem muito mais medo. Se ainda por cima, aí que se junta isso com relação familiar, quem fez foi o pai, tem aquela relação, pô, meu pai fez, eu vou tomar um risco aqui que eu posso matar, e o medo de matar, isso é junguiano. O medo traz o que você não quer que aconteça, vai acontecer. Então, isso aqui é absolutamente normal, isso é humano, psicologia básica, funciona exatamente assim. Já fica a dica aqui para quem nos ouve da série Succession da HBO, não sei se vocês assistiram, que trata justamente disso. É verdade. Succession, é maravilhosa. Bacana. Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo, dos modelos de negócio, tem muito a ver com a questão também de legado. Então, o que significa isso? Deixa eu só dar um passo para trás. Do ponto de vista de negócio, a gente tem ciclos em que oscilam entre que, especificamente no negócio de mídia, e não é só jornalismo, tá? É mídia em geral, vale para a parte de entretenimento, vale para o resto tudo. Tem momentos em que a tecnologia está estável. Enquanto a tecnologia está estável, basicamente a vantagem é de conteúdo. Até que surge alguma nova tecnologia que muda completamente a distribuição. Quem está na posição de força? Quem tem a tecnologia que faz isso acontecer? Então, sendo específico, vamos lá para trás. Havia os jornais. Aí surgiu um negócio chamado rádio. A importância do rádio como formato de transmissão era mais relevante do que o conteudista. Então, nessa hora, o jogo de força estava na mão de quem tinha o método de distribuição. Rádio estabiliza, fica igual. Não, agora a gente precisa ter o melhor conteúdo, porque todo mundo tem a tecnologia disponível com o passar do tempo. Depois disso, você tem a televisão, fazendo exatamente a mesma guinada. Depois vem a TV a cabo. Se vocês olharem, por exemplo, os ciclos de negócios dos grandes players americanos, as fusões e aquisições, quando surge a internet lá atrás, teve aquela história, como é que era? Era a AOL comprando a Time Warner. Que, cara, a AOL, a AOL, já não deu em nada. Eu ainda tenho, eu guardo meu e-mail da AOL até hoje, porque eu falo, um dia isso aqui vai virar coisa de museu, vai ser legal pra caramba. Leiloado na Christie's. Vai ser leiloado na Christie's. Exatamente, eu tenho o meu guardado. Mas, enfim, onde eu quero chegar com isso aqui é o seguinte,
a guinada da internet que criou esse espaço para transformar o conteúdo numa grande coisa. Só tem uma questão. O que era que toda a mentalidade do que estava por trás da TV tinha por trás? O que nós temos de mais valioso? Distribuição. Então, por que está difícil mudar o modelo de negócio? Porque as pessoas que estão lá foram criadas com a mentalidade de que o grande ativo era a distribuição. Então, você vai ter que ou mudar a cabeça de quem está lá, ou vai mudar quem tem que tocar para que aconteça essa guinada que você está querendo. Vai acabar acontecendo, e já está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Quando a gente pensa em streaming, todo mundo pensa Netflix. Bom, a Globoplay tem mais assinantes que a Netflix já hoje no Brasil. Então, está acontecendo essa guinada. A própria Globo deu a guinada. Eu não sei qual foi a tua experiência lá, Mara, mas para mim foi engraçado, porque durante, eu diria, 1 ano e meio, enfim, eu ouvia falar muito lá em transformação digital e era um papo furado, eu não via nada de concreto. Isso até, sei lá, não sei, talvez 3 anos atrás, 2, eu não sei. De repente, todo dia tinha uma ação concreta. Você pode discutir se a ação está certa, não vou entrar no mérito. Mas eles estavam fazendo de verdade. Não era papo, não era mais papo para inglês ver, não. Era concreto. Você pode discutir se a estratégia está correta, pode discutir um montão de coisa. Então, o que eu quero dizer é que esse é um outro fator. Quando vêm as mudanças, no começo, leva um tempo para a gente, de fato, fazer. A gente estava falando de transformação digital aqui. Como eu disse, eu tenho uma empresa que ajuda empresas a fazerem isso. Por muito tempo, a gente falava nisso, os caras falavam, para quê? Não preciso disso. Depois, o segundo coisa, falou, parece legal, mas pode ficar para depois. Alguns anos depois, não, precisamos, mas não sabemos muito bem o que a gente vai fazer com isso, espera mais um pouquinho. Depois, chegou, pelo amor de Deus, desesperadamente, faz o que você quiser, porque, cara, eu tô atrasado, eu já percebi que eu tô perdendo a pandemia, né? Veio a pandemia. Foi a pandemia, exatamente. Isso. E eu acho que é mais ou menos essa transformação que a gente está falando do ponto de vista da mídia, não é só do jornalismo, tá? É a mídia como um todo. Gente, eu tô adorando vocês. Eu não consigo. Minha pauta aqui foi no papo aqui e, cara, tá muito bom. Muito obrigado por esse papo, pelas Ricardo, ideias de vocês dois. Só para Fala, complementar um pouquinho que você falou, assim, quando a gente lançou o My News e tal, eu falei, mas vocês vão concorrer. Quando eu falei assim, cara, a gente não veio para concorrer, a gente veio para agregar. Eu não vou concorrer com conteúdo. Tanto que, assim, eu sou um hub de jornalistas. Aqui vem gente da Folha, vem gente do Estadão, enfim, da Veja, de outras mídias, vem para participar dos nossos programas de debate. O que a gente vai fazer é complementar o que não está na mídia tradicional. Eu não tenho, nem quero, nem dá para fazer. Concorrer com uma empresa que está ali pegando, a gente está indo na análise. Essas grandes empresas, eles vão lá, traz o conteúdo e tal. Então, assim, eu acho que na verdade, é mais um canal de informação e de análise, enfim, para que vai agregar nessa linha de você ter mais. Você não vai ter mais monopólios, né? Mas você vai ter ali... Mara, deixa eu te perguntar uma coisa, que você reforçou um ponto importante, que foi uma questão de análise, tá? Uma das impressões que eu tenho é que a gente vai ter uma migração, 2 coisas. A gente hoje é bombardeado por notícia demais, então a gente saiu da falta para o excesso de informação. Nesse excesso tem vários problemas, tem desinformação aí no meio, tem informação de baixa qualidade, tem informação que é verdadeira, mas é irrelevante, tem um monte de coisa. Então eu acredito que a gente vai migrar do que a gente chama de era da informação para uma era que vai estar ligada em 2 fatores, credibilidade e curadoria. Exatamente. A análise, como você falou, vai ser cada vez mais valioso. Só que tem que ser análise associada à credibilidade. Porque não adianta vir de qualquer lado e você falar, posso acreditar nisso, não posso acreditar nisso, é onde entra. Então eu queria ver um pouco como é que você vê isso e especificamente o que está sendo a experiência de vocês no canal. E eu vi que o Pedro tem algo aí também. Mara, deixa eu agregar aqui a pergunta do Ricardo, que é o seguinte. Nesse ponto da credibilidade, a gente passa pelo momento dos gurus digitais, que é muita gente que tem autoridade digital, ou seja, um grande número de seguidores, mas que não tem uma autoridade real, que é justamente disso que o Ricardo está falando. Ou seja, não necessariamente... Hoje, o que acontece muito, graças às redes sociais, Ricardo, é que a pessoa é julgada como alguém de credibilidade
pelo número de seguidores que aparece nas redes sociais dela. Eu discordo de você, Pedro. Para mim, essas duas coisas são separadas. Mas como uma pessoa que tem um discernimento, porque... Vou te explicar por que eu discordo. Seguidor determina a tua visibilidade, o número de seguidores. A credibilidade pode ou não estar associada com isso. Eu lembro de um dado, nem existe mais, tá? A empresa morreu, era uma empresa americana chamada Cloud. Ela media um negócio que eles chamavam de influência digital. Eu lembro que tinha uma nota, o Cloud Score. Exatamente, ele dava uma nota. E quando eu vi, sei lá quantos anos já faz que esse negócio não existe, tá? Mas a última vez que eu tinha visto esse negócio, que faz, sei lá, 3, 4 anos, eu lembro de ter visto o negócio e ter caído para trás e não ter conseguido entender. E aí eu fui para trás para tentar entender a metodologia dos caras. Porque na época, o meu Clout era o terceiro do Brasil, era atrás do Neymar e da Bruna Marquezine. E aí eu falava, só tem um problema, eles têm 100 vezes mais seguidores do que eu. E aí eu fui entender o método que eles usavam. E eles usavam tinham 2 critérios. Um critério era o número de seguidores. O segundo critério era o engajamento que o que você fazia gerava. E aí eu falava, mas pô, como é que eu posso gerar mais engajamento que esses caras? E aí eu fui entender o que acontecia. Tinha um efeito bola de neve, que era muita gente que me seguia, eram eles próprios formadores de opinião, influenciadores do Escambau A4. E quando esses caras replicavam o que eu estava fazendo, isso aqui ganhava uma amplitude que era completamente desproporcional ao meu número de seguidores. E aí foi quando eu comecei a entender esse processo, que tem a ver com credibilidade, e não é só o tamanho da tua credibilidade, é com quem você tem credibilidade. Porque se você tem credibilidade com pessoas que elas próprias têm grande credibilidade, o teu poder de disseminação é muito maior do que aquilo. Então, exponencial, né? Mas o meu ponto nessa questão da credibilidade versus seguidores é algo que já foi assunto aqui, inclusive, que é aquele negócio de assim, eu vou me consultar com um médico. Aí eu vou no Instagram do médico. Esse médico tem 30 mil seguidores. Deve ser um bom médico. Esse médico tem só 300 seguidores. Não me importa se ele tem títulos em Harvard, tem títulos na USP. Ou então, ou pior, vou num restaurante. Quem compra mais seguidor do Brasil? Quem tem mais bots para ele? Com certeza são os pequenos negócios, né? Porque um restaurante que abriu ontem e tem 20 mil seguidores já no Instagram, o leigo, o seguidor, o cara que vai atrás da rede social, ele acaba julgando sim um livro pela capa. E isso acaba acontecendo com influenciadores digitais. É outro ponto que eu vou perguntar, já emendando aí nessa longa pergunta, Mara, que você quiser, acho que a gente vai ter que recapitular aqui para você, mas é dos modelos de negócio que vieram, porque o ensino online, né, os cursos online, a fórmula de lançamento, tudo isso que inundou nossa vida mais pesadamente nos últimos anos, é uma das formas que os influenciadores entenderam que é também um modelo de negócio, uma forma de monetização mais direta, ou seja, vender os seus próprios produtos. E aí, Ricardo, nós temos no mercado de investimentos, ou seja, esses especialistas, esses gurus digitais com muitos seguidores, e muitas vezes, como a gente já viu aí, casos que inclusive você já postou, né, que o cara tinha um fundo de investimento, vendeu sei lá o quê, e aí dá um perdido. Ou então o Doutor Bumbum, pessoas cheias de seguidores e que estão aí enganando gente, basicamente. Me senti ignorante, eu não conhecia o Dr. Bumbum. Não conheceu o Dr. Bumbum? Não conhecia, mas eu prometo, eu depois vou fazer Google do Dr. Bumbum era um médico lá de, sei lá, Goiânia, Mato Grosso, que, enfim, fazia cirurgia lá no quintal e tinha 1 milhão de seguidores. Tá me dando até medo. Eu resolvi que eu não vou conferir. Deixa pra lá, vamos em frente. Mara, por favor. Modelos de negócio, tudo isso que eu falei. O modelo de negócio a gente vai aprendendo. A gente, quando começou, a gente pensou que era um modelo e isso foi mudando ao longo do tempo. A gente começou com patrocínios e a gente achava que era esse o caminho. E, de fato, ainda é um pilar importante para a gente, mas o YouTube criou essa ferramenta de membership, esse programa de membership, que é uma forma de remuneração que está ganhando relevância para a gente. E a gente recebeu até uma grana deles para desenvolver mais esse pilar. Fizemos um acordo agora com a Almedina, que é uma grande editora portuguesa, onde a gente é o braço deles para lançar
curso EAD. Mas esses não é curso de pós-graduação, não são esses cursos. Por exemplo, o primeiro curso é um curso com Heródoto, são cursos de curta duração, é o Heródoto, e é um curso para executivos de como falar, enfim, como falar em público, esse tipo de coisa. E vamos lançar outros. Aí a gente está lançando com eles um selo Almedina My News, que a gente lança no ano que vem, acho que em março a gente vai lançar 4 títulos, My News Explica, ligados à eleição. Então, My News Explica a urna eletrônica, e a gente procura autores onde a gente vem para trabalhar com a gente, vem para fazer o livro, fazer o curso, enfim, e a gente vai criando coisas, mas isso é muito dinâmico, isso vai aumentando. O que a gente viu é que a parte o programa de membership, ele tende a crescer, está crescendo e tende a ser um pilar importante para a gente. Agora, o patrocínio ainda é a nossa principal fonte de receita, mas a gente vai vendo outras que estão aparecendo. E a credibilidade, né? E a credibilidade, né? Vem de onde? Da pergunta do Ricardo. Então, eu acho que credibilidade, eu aprendi isso no jornalismo, você constrói com o tempo, entende? Não é o tempo que vai te dando credibilidade e esse seu compromisso de entregar informação, isso a gente aprende desde sempre na profissão, no jornalismo, né? A gente vive da credibilidade. Então, eu tinha um chefe que... Eu trabalhei muitos anos na Gazeta Mercantil e eu tinha um chefe na Gazeta Mercantil que, se eu publicasse uma notícia errada, ele me fazia ajoelhar no milho, entende? A gente era um problema sério. Então, a checagem era muito... Eu fui treinada por jornalistas, Celso Pinto, Ângela Bittencourt, sabe? Gente muito comprometida com a credibilidade, porque a Gazeta Mercantil era um jornal que os contratos de exportação e importação, eles colocavam o câmbio da Gazeta Mercantil, entendeu? Estava lá nos contratos, tamanha confiança que tinha. Então, esse jornal não podia errar. Se eu tomasse um furo, eu ia ter que me explicar. Agora, se eu tivesse que dar uma errata, eu ia ter que dar errata e eu ia ter que me explicar muito, sabe? Se eu não tivesse boas coisas para... Então, eu era pressionada pelo rigor da apuração, mais do que pela necessidade do furo. Então, fui treinada assim, dessa forma. Então, essa credibilidade se constrói. Agora, deixa eu te perguntar, e como é que foi a transição disso para o mundo de hoje, digital, que a notícia saiu, você tinha que ter dado 5 minutos antes dela? Na verdade, o Tabet sempre falou isso desde o começo do canal. Ele falou assim, olha, eu sei que o jornalista é muito movido pelo furo e tal, mas vocês têm que entender que hoje o furo ele dura segundos. Porque em segundos ele já está em tudo. Então, não é isso. Então, isso faz com que a gente tenha ainda mais rigor. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu logo no começo do canal. A gente estava lá colocando o programa no ar e tal, aí vem um comentário lá no chat do programa de alguém falando, mas aconteceu isso. Aí o apresentador ia falar esse comentário, ia dar esse comentário como se fosse uma notícia. Aí a diretora, que é a Bia, ela é neurótica com isso, ela tem uma preocupação absoluta. Ela deu um grito no ouvido dele e falou assim, não, espera a produção checar isso primeiro. Então, a gente não pode correr esse risco, né? Porque um grande jornal, a TV e tal, ela até se pode dar o luxo de fazer isso e dar uma errata depois, porque já tem uma história consolidada. A gente está começando, não posso me dar o luxo de errar, fazer um erro assim que comprometa muito. É que eu acho que tem um aspecto. Vocês estão começando como canal, mas você não está. Então, a credibilidade que você construiu ao longo do tempo, ela é transferida em grande medida ao canal. E não só você, os outros profissionais que estão lá. De todo o time, é verdade. Isso que você falou. Porque, assim, os nossos produtores... como eu falei, a gente começou com um time 40 mais, sabe? A gente que conhecia muito aquilo ali. É permitido isso? Os nossos nerds. Isso não é legal?
Eu tudo 40 a mais, não conta para ninguém. Mas é um desafio mesmo. Vocês dois são, enfim, economista empreendedor e jornalista empreendedor. Jornalista empreendedora, empreender no Brasil não é nada fácil. Essa pergunta que o Ricardo fez é muito importante. E eu volto aí, Ricardo, para você no que eu estava falando dos seguidores. Ou seja, o funcionário hoje ele tem que também ter uma habilidade social e de comunicação maior, porque ele tem que ter um bom LinkedIn, ele tem que ter uma boa rede social, uma boa presença. Eu, na minha empresa, eu confesso que eu contrato olhando rede social, porque nós trabalhamos com rede social. Então, se o perfil pessoal da pessoa é devagar, não tem ali uma presença que pelo menos mostra um interesse, um recompartilhamento de coisa, alguma coisa, me importa mais aquilo do que o próprio currículo e a própria formação dela. Como que isso reflete no mercado e de todo mundo e nas pessoas que você contrata também na sua empresa? Eu acho que você está certo, e o principal não é nem que você contrata pela rede social, você deixa de contratar pela rede social. Eu já fiz isso algumas vezes e não teve nem a ver com engajamento. Teve um cara que eu entrevistei, toda a equipe já tinha entrevistado, passou pela equipe inteira, passou por mim, eu gostei. E aí no finalzinho, falei, deixa eu dar uma geral nas redes do cara. Cara, todas as fotos que eu via, o cara tava bêbado. Aí eu falei, acabou, não quero mais. Tô brincando, gente, mas é importante, porque a gente vive numa época que a gente deixa um rastro eterno. Então, a molecada tá vivendo uma realidade que a gente não viveu. Então, pouco importa se eu ia na festa da faculdade, encher a cara e acabou, isso não ia ficar lá. Agora, se tudo que eu vejo do cara, e aí ele que foi lá que postou era aquilo, eu falei, bicho, aí já ficou um pouco demais para mim, entendeu? E eu deixei de contratar o cara exclusivamente por causa disso. Agora, o que eu acho que é mais importante não é nem só do ponto de vista de quem a gente contrata, mas é para a carreira de todo mundo. Então, você deu o exemplo do médico. Eu fiz uma palestra recentemente para médicos, onde eu estava falando exatamente sobre isso. Que eu falei, olha, vocês têm médicos, os melhores médicos do Brasil na área de atuação deles. E só que tem um detalhe, para eles serem os melhores médicos do Brasil na área de atuação deles, nenhum deles cai no grupo dos velhos do canal do YouTube da Mara no começo ali. Todos eles já têm alguma idade. E o que eu estava falando para eles é o seguinte, fala, olha, se você acha que você tem menos de 10 anos de carreira daqui para frente, deixa isso para lá, não se preocupa, toca essa vida como tal, que você construiu até isso ser erodido, já acabou, não tem muito problema. Se você tem mais do que isso, você vai ter que entrar na rede social, você queira ou não queira. Aí um deles falou, mas eu não vou fazer dancinha no TikTok por nada nesse vídeo. Eu falei, eu também não faço, eu nem tenho TikTok, diga-se de passagem. Isso não impede de nada. Você pode ser você, ser verdadeiro, mostrar o que você tem. A questão é, você tem conteúdo. E eu acho que tem um outro problema que eu vejo hoje muito, que aí é a contrapartida. Até você dava o exemplo na parte financeira, mas não é só na parte financeira, em tudo tem isso. Em alguns casos, tem pessoas que têm uma grande capacidade de comunicação, que são muito bons. De forma inata, eles têm uma característica de grande comunicação. E com frequência, isso não precisa ser verdade, eu não quero ser injusto, tem gente que é ótimo nas duas coisas, mas são as exceções. Normalmente, esses caras são muito bons comunicando, mas vazio. Não espreme, pelo amor de Deus, não espreme, porque não vai sair. E aí o que eu dizia para eles, cara, vocês já largaram na frente, porque vocês têm o conteúdo. O que vocês precisam é aprender um pouco de comunicação. Eu acho mais fácil aprender comunicação do que conteúdo. Demora para você juntar o conteúdo. Não que comunicar seja fácil. Porque a Mara é jornalista de verdade. Eu fui parar lá. Essas alturas, depois de quase 20 anos de TV, as pessoas me veem mais como jornalista do que como qualquer outra coisa. Mas eu sou charlatão. Eu fui parar lá por acaso, eu não estudei, não fiz direitinho, enfim. Mas o meu ponto com isso aqui o que eu acredito cada vez mais é que em qualquer área de atuação, hoje, comunicação é uma parte importante. Não importa o que você faz, não importa no que você vai trabalhar, porque a gente vive uma era em que a visibilidade que é dada a partir das plataformas que a gente falou é grande demais para você ignorar. Então, se você não é capaz de comunicar, e não é só comunicação em geral, tá? Não é só comunicação no digital, é que se você não souber comunicar cara a cara, o digital vai ser um desastre. Enfim,
Mas é fundamental. Então, para todo mundo que estiver nos ouvindo, para você, para o seu filho, para sua mãe, para sua avó, para o seu neto, vale para todos vocês. Comunicação é importante. Ô, Ricardo, você sabe que eu tenho uma sobrinha que ela faz medicina e uma das matérias que ela cursa é justamente de colocar conteúdo na internet. Mas na faculdade tem isso? Na faculdade estão ensinando isso agora? Na faculdade de sensacional! Sensacional. Na faculdade de medicina... Um dos trabalhos que ela até gravou aqui no estúdio e tal, era produzir um conteúdo. Eles montaram um canal no Instagram, onde eles colocaram conteúdo sobre... Entrevistaram médicos e tal, e colocaram uma série de conteúdos de saúde e tal. Mas é exatamente isso. A matéria dela, a faculdade de medicina... Mas isso é um avanço bacana, hein? Porque na faculdade de medicina, eles não ensinavam sequer como o médico cuidar do consultório. Porque a verdade é que quem vai estudar medicina vai lá porque ele quer cuidar de gente. Mas queira ou não, a partir do momento em que ele montou um consultório, ele virou um empreendedor também. Empresário, exatamente, administrador. Ele tem um negócio, só que ele nunca teve preparação nenhuma para fazer isso. O que é um absurdo, porque o cara pode ser um técnico excepcional e quebrar a cara, porque ele não tem capacidade nenhuma de gestão do negócio. Diga-se de passagem, é um problema que eu vi, inclusive, na formação dos jornalistas. Quer dizer, uma das dificuldades dessa transição que você falou de modelo de negócio é que jornalista nunca foi pensar, nunca foi treinado para pensar em negócio. A gente ganha muito para tentar fazer, para colocar uma empresa para funcionar. A Marisa Tavares, que era diretora da CBN, ela foi dar um curso na PUC sobre empreendedorismo para jornalistas. Mas você sabe que é um dos grandes desafios isso, e isso é um problema que acontece muito também dentro das redações, não precisa nem empreender, por exemplo. Eu lembro de ter trabalhando na TV, numa redação, e aí o grande repórter, o cara que era muito bom repórter, era escolhido para ser chefe de redação. E ele não era um bom chefe de redação. Todo jornalista já passou por essa experiência, é verdade. Era um excelente repórter, mas ser chefe de redação é uma função diferente, é uma função que exige lidar com pessoas, e a gestão de pessoas acho que é um dos grandes gargalos aí de quem empreende, né? Isso eu também apanho pra caramba para lidar. Pedro, você está certo, mas tem uma frase, eu posso estar citando errado aqui, eu acho que é do Peter Drucker, talvez não seja. Então ficou sua, eu vou postar como sua no corte do podcast. Mas você sabe que isso é outra coisa que eu faço também, né? Quando eu tenho alguma frase que eu quero dar importância a ela, eu cito alguém. Se for do Peter Drucker, a coisa deve ser boa, né? Ótimo. Mas enfim, a frase diz o seguinte, que a gente, isso não é só para jornalista, mas em qualquer área de atuação, a gente normalmente vai até a nossa área de incompetência, né? Você vai para aquela função que você não sabe fazer, aí você para lá e fica lá, porque aí você não sobe mais. Enquanto você sobe fazer, te jogam para cima. Quando você não sobe mais, você para. Então é a história do chefe de redação que você está contando. Gente, muito obrigado por esse papo. Já estamos chegando aqui no fim do nosso Tripé Podcast. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também, aproveitado aqui essa horinha que passamos juntos e que a gente não chegue no nosso ponto de incompetência para parar, né, Ricardo? Espero que você prossiga aí nos seus projetos. Mara, também que o My News voe para Portugal e Europa e depois Estados Unidos e além. E, claro, você que nos escuta agora, se você ainda não se inscreveu, deixou o seu like no canal do YouTube, seguiu o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast, Deezer e sei lá, de todas essas outras plataformas, por favor, siga, acompanhe, que tem sempre um bate-papo muito bacana aqui sobre transformação digital. Hoje nós fomos fundo ali na nossa análise, no nosso negócio, gostei bastante. Até a próxima semana, gente. Muito obrigado.